pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Cristina Miura e eu falo aqui todas as manhãs para falar sobre uma periodontia que funciona, uma periodontia de sucesso para você, clínico geral ou especialista. E hoje eu vou falar sobre implante supurando e alergia ao lauril sulfato de sódio. Eu vou começar pela alergia ao lauril. É um tema até que razoavelmente conhecido, mas acho que é importante a gente acabar esclarecendo isso. Isso veio de uma dúvida da audiência e alguém veio falando assim: olha, bom dia, o meu lábio fica muito seco, quase todo dia sai uma pele da gengiva. E esses dias até uma paciente minha mandou uma foto, tirou uma pelinha e sai uma coisinha branca. Se o paciente refere que sai uma pele branca da bochecha ou da gengiva, isso é descamação epitelial e pode ser que a pessoa tenha alergia a algum componente, a algum produto que tenha sido feito. Eu já vi alergia à clorexidina, é possível que tenha alergia, e o paciente refere ardência, vermelhidão ou essa descamação. Ele fala que passa o dedinho assim e começa a sair uma coisinha da gengiva. Se sai isso, muito possivelmente é alergia a algum componente. Aí vale a pena perguntar: fez bochecho com algum produto? Aí o paciente vai referir: olha, alergia à clorexidina. Ou, já vi também essa mesma descamação epitelial quando a pessoa faz bochecho com Listerine. Então faz bochecho com Listerine, que é muito alcoólico, principalmente o Listerine original, porque nem todos têm isso, e aí o paciente passa o dedo sobre a superfície, sobre a pele, e sai uma pelinha. Isso daqui é alergia. E aí o paciente ainda comenta aqui nas dúvidas, olha, e sai uma pele e eu acredito que seja creme dental. Sim, o creme dental pode estar muito relacionado à alergia quando sai essa pelinha, e o lauril sulfato de sódio, que é como se fosse um sabãozinho, detergente que diminui a tensão superficial, que ajuda na remoção daquilo que precisa ser removido na boca, ele pode estar relacionado com alergias. Então, existem várias marcas de dentifrício e eu coloquei no feed de notícias o Kim Hidrate como uma das sugestões de dentifrício sem lauril sulfato de sódio. É importante dizer para o paciente experimentar, trocar a marca. Aí tem marca sem lauril sulfato de sódio. Dentre elas, esse Kim Hidrate, porque ele tem outra coisa interessante, que é o xilitol. Xilitol tem uma capacidade antimicrobiana e ele também absorve água. Por isso que ele também é interessante para quem tem a boca seca. Aí, transportando um pouco mais essa pergunta, ou extrapolando um pouco mais essa pergunta, seria dizer mais ou menos assim: se a pessoa sente uma descamação na pele, a gente precisa ver se essa descamação estaria relacionada ao bochecho, a alguma pasta, a qual produto, e se ele não faz nenhum tipo de bochecho especial, pode ser o dentifrício. E se for o dentifrício, experimenta usar um que não tenha lauril sulfato, como esse. E quando a pessoa começa a ter descamação epitelial, ele aumenta o conteúdo proteico da saliva. E pode acontecer de ter uma proliferação maior de bactérias que acabam consumindo proteínas, e esse tipo de bactérias proteolíticas acabam dando um odor mais forte e podem estar relacionados a um hálito alterado. Pode estar muito alterado a ponto do paciente referir a litose, mas pode até, assim, não estar tão alterado, mas pode começar a predispor e o paciente pode se queixar de: olha, sinto alguma estranheza no sabor, né? Há anos existem cremes com lauril e nunca vi relatos de problema. Tem algum estudo que mostre os malefícios? É o seguinte, é que não é para todo mundo. Eu não estou aqui dizendo que isso seja mal para todo mundo, não, tá? Eu uso dentifrício com lauril, uso os convencionais. Lauril sulfato de sódio está presente nos sabonetes, está presente no shampoo, está presente nos dentifrícios. Não é para todo mundo, mas aqueles que referem descamação, eles podem, esta descamação ou esta halitose, que aumenta o conteúdo proteico da cavidade bucal, pode estar relacionado com esse tipo de sintomatologia. Então, a gente só vai indicar
a substituição do dentifrício por um sem lauril para quem apresentar esse tipo de queixa, tá? Que fique claro isso, não é para todo mundo. E até porque, sendo um produto que vende um pouco menos, ele tem um valor um pouco mais elevado. Mas eu acho que é muito importante para a gente acabar sabendo indicar, né? Esse que eu coloquei no feed ontem, que é o Kim Hidrate, ele tem essa capacidade umectante da cavidade bucal. Mas o xilitol, por ele absorver líquido, ele tem sido relatado como muito confortável pelos pacientes para o aumento da salivação ou para hidratação bucal. Aí, além do dentifrício, tem géis, tem spray. Para o gel, é interessante aplicar no fundo de sulco e para o spray, para a pessoa carregar na bolsa ou no bolso e acabar aplicando. A linha BU da Curaprox não tem lauril, não sabia. A linha BU, ela tem uma coisa maravilhosa, que é o sabor damasco com laranja, o meu preferido. Ele tem sabor cítrico, tem sabor caqui, tem sabor... Eu provei todos, tá? São muito bons. Outro dentifrício que não tem lauril é o Enzical. O Enzical da Curaprox, ela não tem lauril sulfato e não tem fluoreto. O Kim Hidrate que eu coloquei no feed tem fluoreto, o Enzical não tem fluoreto. Para quando a gente vai sugerir a remoção do fluoreto? Somente para aqueles onde a gente consegue ter muito controle e não existe risco de cárie, ou quando a pessoa refere alguma tendência a ter problema de tireoide. Porque o que se tem falado, olha, eu tenho ouvido falar muito, muito sobre isso, já passaram artigos vários nas minhas mãos, de que os compostos halogenados são da coluna dos halogênios, tá? Flúor, cloro, bromo e iodo. E quanto mais para cima da coluna dos halogenados, mais eletronegativo. Então, por exemplo, o flúor, ele tem uma eletronegatividade tal que ela compete com o iodo da tireoide. Aí isso vem junto com uma alimentação mais pobre, e o que eles estão dizendo da pobreza é que o solo está mais pobre, a gente coloca no solo outras coisas mais que aumentam a produtividade, e que os alimentos orgânicos teriam um teor de nutrientes maior. Então, por conta disso, a gente tem uma alimentação mais pobre do que era antigamente, e a gente aumentou o consumo de compostos halogenados, seja na forma de medicamentos. Então tudo que tem começo de flu, não sei o que lá, é que tem algum composto halogenado na sua formulação. O consumo de cloro, água clorada, nadar em piscina, agora a gente não tem disso, né? Mas nadar em piscina, o uso excessivo de fluoretos pode estar relacionado à competição do iodo. Muitas estratégias para a gente conseguir controlar. Longe de ficar falando que eu estou banindo o flúor aqui, mas eu particularmente uso bem menos o flúor. Eu gosto muito de sugerir a alternância de marcas de dentifrício por conta do sabor. O meu posicionamento de dentifrício é que, a não ser que a pessoa tenha alguma alergia, como o caso de alergia ao lauril sulfato, ou quando o paciente gostaria de diminuir o consumo de halogenados, que o dentifrício não tem um papel muito maior do que um papel cosmético ou alguma coisa que acabe tendo um sabor mais agradável. Então, a alternância pode ser mais interessante. Tem Enzical com fluoreto. Isso. Bom dizer, tá? Tem Enzical sem fluoreto e tem Enzical com fluoreto. Os dentifrícios com fluoretos, eles são inevitáveis, são os mais indicados para quando a pessoa tem risco a cárie. Por exemplo, o Kim Hidrate. O Kim Hidrate, ele também funciona como um hidratante bucal. Então, vamos pensar que talvez seja uma pessoa que tem uma diminuição do fluxo salivar por N motivos, tá? Tem uma lista de medicamentos que acaba causando a diminuição do fluxo salivar, como, por exemplo, alguns antidepressivos, alguns ansiolíticos, alguns antihipertensivos, e pela diminuição do fluxo salivar, a pessoa acaba tendo um risco a cárie maior, porque a saliva tem um efeito de lavagem da cavidade bucal, tem um tal de um efeito flush.
tem a saliva, 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 saliva. Essa salivação, ela acaba lavando os metabólitos bacterianos. Então, todo mundo tem bactéria na boca, todo mundo tem, isso faz parte da microbiota bucal. Mas se a gente tem condições fisiológicas salivárias normais, o que esses metabólitos salivares forem eliminados ou eles estiverem na cavidade bucal, a saliva dilui. E se a pessoa tem respiração bucal também conta, ou se a pessoa tem uma diminuição do fluxo, a pessoa acaba tendo uma diminuição desta lavagem e uma concentração dos metabólitos. Então, falando em pouca saliva, o indivíduo respirador bucal, naquela região onde ele tem um ressecamento, ele tem uma maior concentração de metabólitos também. Além de que a ação mecânica do ressecamento pode ser também um irritante físico e acaba aumentando a resposta inflamatória. Isso todo dia, todo dia, todo dia acaba causando resposta inflamatória, gengivite que não resolve e hiperplasia, né? Seria interessante o Kim Hidrate para a pessoa que tenha ardência na língua? A ardência da língua já seria outra coisa. Para quem quiser saber um pouco mais sobre ardência na língua, procura no feed ou no IGTV ou no YouTube, não sei se está publicado ali ainda, a live com o professor Maurício Volkweis. E nesta live, a gente acabou falando sobre estomatologia. E o professor falou lindamente sobre a ardência bucal. A ardência bucal não é causada pela secura. Se fosse isso, tomando água resolveria a ardência. Então, são N motivos para a ardência e o professor Maurício falou sobre isso, tá bom? Pode ser outra coisa, pode ser síndrome da ardência bucal, pode ser líquen plano, pode ser muita coisa, tá? Enfim, o segundo tema que me foi perguntado é de um outro caso clínico, tá? Esse caso clínico aqui é bem interessante. É um pedido de ajuda para um caso clínico. Paciente diabético, paciente diabética, paciente depressiva, paciente com implante, secreção purulenta. Então, vamos ponto por ponto falar sobre cada uma dessas coisas, tá? Olha só, superação no implante, tá? No fim das coisas, mas o quadro todo é apresentado nesse caso clínico. Paciente de sexo feminino. Então, por ser mulher, e sendo mulher, a chance, a epidemiologia dos depressivos ansiosos é maior. Mas mulher, diabética com glicemia em jejum, 150 miligramas, uma glicemia em jejum de 150 está longe do limite. Vai se saber que até 99 de glicemia em jejum está normal e acima de 100 já é diabético. A gente vai entender que isso não tá bom, que 150 não é um diabetes compensado. E hemoglobina glicada 7,1%. 7,1% tá dentro da meta terapêutica, que é 7,0%, mas 7,1% a gente já vai começar a entender que dentro de uma média do que se objetiva de resultado para controle do diabetes, tá até bom, porque a meta é 7,0. Mas a gente precisa entender que o indivíduo normal, ele vai ter 5,7%, em torno de 5,7% de hemoglobina glicada. Então, se a pessoa tem 6%, até 6% de hemoglobina glicada, o indivíduo é normal. De 6 a 7% é pré-diabético. E acima de 7 é diabético e 7% é a meta terapêutica. Mas isso não significa de que se o paciente apareceu no consultório dizendo que, não, meu diabetes está ótimo, está bom, está equilibrado, está compensado, isso não significa que ele não tem alterações metabólicas, tá? Por quê? Já se sabe que qualquer estado de hiperglicemia vai aumentar o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é a produção de radicais livres. Tem toda uma rota para acabar acontecendo isso, eu expliquei isso em algumas lives, mas tem tudo isso. Ou seja, se você foi numa festa de aniversário, você comeu bolo, você comeu brigadeiro, comeu docinho, salgadinho, pastelzinho, ou seja, você se inflou
de carboidrato refinado, você vai ter uma hiperglicemia e nesse momento de hiperglicemia, você vai ter estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo? Assim, em outras palavras, você vai ter uma grande quantidade de radicais livres por N motivos, por uma cascata ali de situações, e isso aumenta a destruição tecidual. Isso o corpo consegue reverter através dos antioxidantes. Mas se a gente pensar que o diabético vai ter isso meio sempre, que ele vai ter alguma alteração, que ele vai ter a glicosilação de muitos elementos. Entre eles, o que faz diferença para nós é que no endotélio, que é o vaso sanguíneo por onde passa o sangue, o endotélio vai ser glicosilado também. E a célula de defesa, que vai fazer a adesão na parede do endotélio para fazer a migração celular, para fazer defesa, vai estar meio prejudicada. Então, mesmo que esteja dentro da metaterapêutica, eu já vou entender que não está tão bom assim. Então, diabética, mais ou menos compensada, mas isso não significa que seja normal. Está dentro daquilo que seria adequado para tratamento, mas não está normal. Aí mais, paciente depressiva, toma fluoxetina. Todo indivíduo depressivo, tomando o medicamento ou não, a medicação vai agir por outra via para conseguir diminuir o sintoma. Mas já se sabe na literatura científica que todo indivíduo depressivo vai ter um aumento na produção de citocinas inflamatórias. O que são as citocinas inflamatórias? São mediadores químicos que são liberados pela corrente sanguínea para avisar o corpo inteiro que, olha, tem alguma coisa de errada, está na hora de começar a produzir coisas para conseguir fazer defesa. Essas são as citocinas inflamatórias que aumentam a inflamação, e é uma inflamação sistêmica. Se você somar o que a pessoa tem, então, de diabetes, e a pessoa tem uma menor capacidade de defesa, uma maior quantidade de, um maior estresse oxidativo, uma maior possibilidade de perda óssea, e é uma perda óssea do corpo todo, tá? Não é só da boca, porque já também é muito relatado a osteoporose e a osteopenia para os indivíduos diabéticos. Tem vias metabólicas para que isso aconteça também. E aí, o paciente apresenta há 3 meses, bem no começo da pandemia, um quadro de secreção purulenta no implante do dente 11, realizado há mais ou menos 10 anos. Então, veja bem, mais ou menos 10 anos fez o implante e agora apareceu a supuração. Mais ou menos, as complicações no implante, elas tendem a aparecer anos depois da instalação. E é por isso que uma das coisas mais importantes para a gente conseguir, para manter o paciente em saúde, para a gente fazer manutenção preventiva, para a gente orientar o paciente sobre a importância todo paciente que apareceu com implante, ele precisa de um olhar, de falar para o paciente que, olha, para que não aconteça nenhum problema futuro, que a gente precisa fazer manutenção preventiva. Essa manutenção preventiva é estabelecer para o paciente alguma periodicidade, que depende do caso de cada um, para que ele venha conseguir fazer essa manutenção, para que a gente consiga equilibrar a microbiota para nunca ter problema. E se for depressivo ou diabético, mais importante para a gente conseguir manter tudo ok, para não ter problema. E aí o paciente teve esse implante realizado há mais ou menos 10 anos, já está com algum tipo de complicação, e o que a gente vai fazer, né? O que foi feito, tá? Fiz controle do biofilme, ótimo. Controle do biofilme, controle mecânico, orientação de higiene, tudo mais. E sondagem. E além da supuração no dente 11, no 17 tem bolsa de 5 milímetros na palatina. Então é o seguinte, isso já me diz que o paciente é um paciente suscetível à doença periodontal. Isso me diz muita, muita, muita coisa. Porque uma coisa é ter a supuração num implante, outra coisa é ter doença periodontal. E a história prévia de doença periodontal diz muito sobre o risco de implante no futuro. Por isso que a gente tem que fazer uma campanha permanente de implante não pode sangrar, implante não pode sangrar. Se o implante estiver sangrando, tem algum problema. Não pode sangrar. E é por isso que a gente tem que estar continuamente dizendo que tem que cuidar, né? E tinha bolsa de 5 milímetros na palatina com a presença de cálculo que já foi removido. Então foi feito o controle do biofilme, foi feita a instrumentação, foi feita a remoção do cálculo e a sondagem no implante foi de 10 milímetros.
e mesmo após a raspagem e polimento, a 1 semana, persiste a secreção purulenta na vestibular do implante. O que é que a gente vai fazer? Esse é o caso completo. Para começo de conversa, a gente tem que começar a entender que a gente não vai conseguir equilíbrio da microbiota em uma sessão. Então, eu já cansei de falar aqui que eu não acredito em periodontia de uma sessão. Quando a gente faz uma periodontia de sessão única, a gente tem a situação de insucesso. E se tem insucesso, é aquela periodontia que é a periodontia de enxugar gelo, que as pessoas não gostam que se fala, mas vou falar, porque, não vai dar certo, faz e depois recidiva. Raspa e não sei se tive resultado. Então, a gente sempre tem que entender que a periodontia é uma jardinagem. É uma coisa que a gente vai fazer continuamente. E, e é a mesma coisa que pensar assim: olha, é o seguinte, eu vou fazer a melhor jardinagem aqui e vai ficar tão bem feito, que nunca mais vai crescer um matinho aqui. É impossível que isso aconteça. Então, é mais ou menos isso que a gente vai entender. Só que é o seguinte: o terreno é ruim, sabe por quê? Porque no vizinho tá cheio de terreno baldio, vai vir um monte de sementinha do matinho ali pelo redor, e tudo não está muito favorável. Está num período de chuva, chove demais. É a situação do paciente diabético, pobremente controlado, e do paciente depressivo, porque o depressivo tem uma maior possibilidade de inflamação. A gente tem que colocar esse paciente num sistema de manutenção e ponto final. E se o implante tem 10 milímetros de bolsa e está ainda com secreção purulenta, a secreção purulenta ela é característica do indivíduo diabético. E o diabético está controlado? Tá, clinicamente tá, mas ele não pode ser considerado igual ao paciente normal. Para o diabetes, para o controle, está tido como ok, mas ele não vai estar sendo considerado como normal. Eu diria assim, ó, se isso aqui fosse escola, já dá para passar de ano, tá? Hemoglobina glicada 7.0, dá para passar de ano, tá bom. Mas você pode passar de ano com 7, ou você pode passar de ano com 10. Chegar ao 10 é você conseguir controlar esse diabetes com níveis mais baixos. E assim a gente consegue monitorar. Qual é a proposta terapêutica para esse tipo de situação? Primeiro, não dá para entender que vai fazer periodontia numa sessão só. Não dá para começar a vender a ideia que você vai resolver isso com uma sessão só. Não vai resolver, vai precisar de monitoramento. E eu faço monitoramento em 2 vias. Eu deixo muito claro que o meu papel é fazer o equilíbrio da microbiota. Ponto. É isso que eu faço. É isso que a periodontia vai fazer. Vai fazer o controle de placa, vai fazer a descontaminação ou a modificação do ambiente subgengival, que é o objetivo da periodontia. Se tiver espiras expostas do implante, a gente vai saber que nas irregularidades do implante ou na superfície tratada do implante, a gente vai ter uma maior quantidade de micro-organismos. Se tem mais micro-organismos na superfície tratada, tem que modificar essa superfície tratada. Aí, hoje, tem várias terapias para isso, tá? Tem terapia fotodinâmica, tem ozonoterapia, tem laser terapia, tem alisamento de espiras, tem instrumentação, tem irrigação subgengival com PVPI 10% ou clorexidina 0,2%, tem muito, tá? Já está relatado na literatura científica e que estamos num momento, diria, de transição entre terapia cirúrgica e não cirúrgica. Neste momento, eu sou super contra a terapia, não sou contra, tá? Eu uso muito terapia não cirúrgica para doença periodontal, para dente, e eu ainda acredito mais na terapia cirúrgica para doença periimplantar. Ainda não observo tanta segurança em terapia não cirúrgica para doença periimplantar. Ali eu sugeriria uma modificação da superfície do implante, como implantoplastia, e encaixar o paciente num esquema de monitoramento. Agora, vou dizer aqui, ó, outro pulo do gato para o controle desse tipo de condição. A periodontia é um trabalho em equipe. E vai ter sucesso quem entender que vai fazer isso sozinho. A gente tem que conseguir associações, parcerias com outros profissionais. E hoje no mundo online tudo fica muito fácil. Para
Para o paciente que tem diabetes, a gente tem que dar um suporte para o paciente, para que o paciente consiga ter um acompanhamento com outros profissionais. Ele precisa melhorar o controle metabólico. Como a gente falou, é importante que a gente saiba dos parâmetros para não começar a dar a entender de que, isso tá bom, do jeito que tá bom como meta terapêutica, mas é possível melhorar. E se melhorar, a gente vai ter melhores resultados periodontais. É preciso ter a segurança de que você fez o tratamento periodontal tão bem feito que até aqui o que eu tinha que fazer está bem feito. A gente vai intensificar as manutenções para que você não tenha mais perdas ósseas, mas para a gente conseguir o resultado na periodontia, é preciso melhorar ainda mais os resultados do diabetes. Para melhorar dizer para o paciente que ele precisa fazer atividade física regular. Posso falar isso? Deve falar isso, como profissional de saúde, porque isso é promoção de saúde. Dizer para o paciente que ele precisa de uma orientação dietética para conseguir melhorar os índices do diabetes dele. Como é que a gente faz isso? Ou você faz uma parceria com um nutricionista, ou você aprende sobre isso para orientar em níveis de promoção de saúde, tá? Promoção de saúde é dar informações gerais que melhoram a saúde de todo mundo. E promoção e prevenção específica é começar a entrar num nível de detalhamento que o paciente, que o nutricionista daria. Aí, aqui fica a dica que o Dr. Marquezini, que é um endocrinologista, e ele está nas redes sociais dando um monte de dicas sobre como a gente vai conseguir melhorar o diabetes. Dr. Marquezini com Z, procura ele no YouTube, procura ele no Instagram, no Facebook. É um médico que tem doutorado em endocrinologia e ele tem doutorado em diabetes. E ele se propõe nas redes sociais a fazer a reversão dos tipos de diabetes do tipo 2, e ele diz que a literatura científica tem a clareza de que é possível reverter 2/3 do diabetes sem medicamentos. E ali ele dá um monte de dicas dietéticas. Vai lá, aprende um pouco e indica isso para o paciente. E igual eu tinha falado num post sobre cessação de tabagismo, que a intervenção do profissional faz a diferença, eu tenho a certeza, por experiência clínica e dos outros dentistas periodiária que eu vou orientando, que quando o profissional cirurgião dentista tem condições de dar um pouco mais de orientação, a gente consegue melhorar o controle metabólico do paciente. Então, vai ter sucesso quem conseguir ir além dos dentes e conseguir dar um pouco mais de orientação. Por quê? Se a gente fica só na cavidade bucal, você está literalmente refém do paciente. E se ele não cuidar? Não vai melhorar a doença periodontal. Aí, se ele não melhorar os hábitos de saúde, não vai melhorar. E se ele não fizer atividade física, não vai melhorar. E é por isso que a gente precisa conseguir cercar ou orientar de uma forma positiva. Isso é promoção de saúde, isso é educar. Esse é o segredo do sucesso. É dizer para o paciente que, do jeito que está, ele está razoável. E que para conseguir ter saúde, a gente precisa medir alguns parâmetros e conseguir contornar isso e dizer claramente para o paciente que implante não pode sair pus e não pode sangrar. Dente não pode sair pus, não pode sangrar. Nada pode ter nem gosto ruim na boca, tem que conseguir fazer a limpeza no meio dos dentes todos os dias, não pode ter nada de sangramento, e a partir desse momento ele vai entrar no esquema de monitoramento. Por quê? Se não for isso, se o paciente começar a turistar no consultório e retornar o dia que ele quiser, ele vai ter a grata infelicidade de chegar e falar assim: olha, hoje esse dente aqui está perdido, amanhã aquele outro está perdido, e depois de amanhã aquele outro está perdido. Porque a gente não conseguiu ter a clareza de até onde o tratamento periodontal ou a manutenção preventiva vai chegar e até onde ele vai conseguir chegar como controle próprio dele mesmo, né? Olha o que estão falando, importante mencionar na pério, principalmente em bolsas verticais, e checar sempre as guias de desoclusão. Sim, perfeito. Porque a periodontia também tem muita interferência com a oclusão. Eu falo assim, olha, a oclusão, a periodontia é a base da odontologia, só que tem uma coisa que derruba a pério, tá? Que é a oclusão. Então, a oclusão destrói essa base. Só que, se a gente não tiver clareza de até onde vai a oclusão, de até onde vai a periodontia, de até onde vai o problema sistêmico,
tudo entra numa confusão de uma sacola só. E aí que vira a situação das pessoas acabarem dizendo de que a periodontia é uma coisa complicada, é uma coisa obscura, é uma coisa de insucesso. Aqui no Periodiária, a proposta é conseguir trazer tudo isso de clareza para você. E com tudo isso de clareza, a gente vai conseguir dar uma luz no fim do túnel para o paciente, e o paciente vai se sentir motivado através de você, porque certamente o paciente vai voltar mais ao dentista do que ao médico. E ele vai ficar mais tempo com você, dentista, do que com o médico. Se você, dentista, tiver conhecimento para conseguir motivar, orientar, o paciente tem maiores chances de ser bem-sucedido naquilo que ele precisa mudar de estilo de vida. E é por isso que, para quem gosta de periodontia, a gente precisa saber trabalhar em equipe, precisa conhecer de outras coisas, né? Eu tenho outra dica, ainda do mundo online, tá? Esta pessoa eu não conheço pessoalmente, tá? E outra dica para eu entrar em contato. Essa pessoa se chama Ana Maria Saad. Ana Maria Saad é uma youtuber e ela tem muitas lives no YouTube, e eu encontrei, sem querer, procurando algumas coisas sobre depressão, e ela fala no YouTube de várias dicas que a pessoa vai poder fazer para que ela consiga sair de todos os transtornos mentais. Transtornos mentais, ela não é médica, mas ela é segundo ela própria, ela é uma ex-suicida que não deu certo, porque ela esteve depressiva por muitos anos, e a depressão já é considerada um problema incapacitante, porque quem está numa crise depressiva não faz nada, está no mesmo nível do tetraplégico, está parado, não vai para frente, não vai para trás. Até que a medicação entre em ação, mas, segundo ela mesma, a medicação, para quem não sabe, para um X percentual de pessoas, ela piora, e que a medicação trouxe pioras para ela, que foram todos os momentos de tentativa de suicídio dela. E ao longo da caminhada dela, ela descobriu maneiras de conseguir resolver esses problemas depressivos. E aí ela transita em tudo, em técnicas de controle mental, em treinamento autólogo, que a própria pessoa vai poder fazer em casa, ela transita em outras terapias, que são todas as coisas que a ajudaram a sair dessa situação. Então, hoje ela é uma pessoa normal, super alta astral, super divertida. Ela se chama Ana Maria Saad. E ela tem um site chamado Clube da Cachola, onde ela diz que todos os problemas da cachola vão poder ser ajudados com ela, dentre elas depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Por que eu conto isso? Porque tudo isso ajuda. É a sensação do paciente ter vindo ao meu consultório e falar assim: puxa vida, eu tenho uma luz no fim do túnel, eu tenho mais alguma coisa onde eu possa me orientar. Obviamente, a gente pode dizer para o paciente que ele pode ir para o psiquiatra, que ele pode ir para o psicólogo, deve ir para o psiquiatra, deve ir para o psicólogo, mas que existem outras formas que o próprio paciente pode fazer de treinamento para melhorar. E isso tudo melhora demais. E é por isso que o que a gente conseguir ter de conhecimento, a gente vai conseguir ajudar o paciente, porque o paciente, ele procura se amparar em bons profissionais para procurar encontrar uma saída para o problema que ele acaba tendo. E, enfim, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Deixa só assim, mandei uma pergunta pelo Messenger. Paciente jovem, boa higiene, então tá bom, vou colocar alguma coisa. Paciente jovem, boa higiene, sem problemas sistêmicos, com muito sangramento gengival, e esse sangramento é sistêmico. Pode sugerir algum procedimento? Olha, geralmente, quando tem muito sangramento gengival, tem que melhorar o controle de placa para ver o que é que a gente pode fazer, né? O que também vai estar sempre sendo monitorado é se o paciente não é respirador bucal, se o paciente não tem guna, ou se o paciente, o que é que tem para ter sangramento gengival, né? Eu acho que seria interessante receber uma foto disso. Manda uma foto, ou no e-mail, ou no direct, para a gente acabar sabendo. A verdade é que alguma coisa tem, ninguém acaba tendo sangramento gengival sem motivo nenhum, tá? E quem está me assistindo aqui no Facebook ou no YouTube, compartilha essa live, curte para que a gente consiga distribuir isso para outras pessoas, porque a periodontia é um trabalho em equipe.
Você pode resolver isso dentro da sua clínica como um aspecto importante multidisciplinar, e é isso que vai fazer com que você realmente exerça aquela odontologia de sucesso, porque é isso que faz o paciente ter saúde. Chega da gente ficar aceitando uma situação de que o paciente pode vir aqui para o consultório o dia que ele quiser, a gente conseguir fazer, uma raspagem o dia que o paciente achar que ele precisa, a gente pode até fazer, mas cabe a nós trazer o valor do quanto a nossa odontologia preventiva vai ter. E é isso aqui que a gente fala no periodiária, é muito além do que ficar falando que tem que fazer profilaxia, 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 é conseguir trazer os motivos e que no periodiária a gente vai entender que, falando no público adulto, se você não entende de periodontia, o dia que ele tiver uma bolsa periodontal, você vai fazer o quê? Como é que você vai resolver isso? E é isso que a gente se propõe no periodiária. O paciente, como é esse do caso, tá? Tem uma bolsa periimplantar de 10 milímetros, já é perimplantite. Tem bolsa periodontal profunda em palatino de molar. Como é que você vai tratar? Como é que você vai monitorar? Tá com segurança de fazer isso? Como é que a gente vai transformar a cabeça do paciente? É isso que a gente faz. Enfim, pessoal, muito obrigada. Queridos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por tudo e até amanhã, que amanhã a gente vai acabar falando de gestantes, tá bom?